Olá, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? A gente tem que começar dizendo, né, Milena, que a gente escuta muito por aí que pessoas que abusam, que homens que abusam são bons pais, né? E será que são mesmo? Recentemente teve ainda esse acontecido da juíza dizendo, né, que um homem poderia, né, espancar a mulher e ainda assim ser um bom pai. Será? Né, assim, como que é isso? Um homem que bate na esposa consegue ser um bom pai? Um homem que faz abuso psicológico, abuso financeiro, patrimonial, será que é um bom pai? Né, assim, vamos vendo um pouquinho sobre isso, assim. Quando a gente fala de paternidade, né, Milena, a gente está dizendo de modelo. A gente está dizendo das primeiras figuras junto, né? Pai e mãe são as primeiras figuras que a criança vai ter enquanto modelo na vida. Então, se essa criança convive com um pai que abusa, o modelo que ela vai estar tendo acesso é um modelo que não é muito saudável. Né? É um modelo que vai gerar repercussões aí, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho dessas repercussões, dessas consequências para esses filhos, né? Não só para a mãe, que a gente sempre fala aqui já dos impactos na mulher, mas vai ter sim vários impactos para essa paternidade, para esses filhos, né? De fato, né, assim, os pais, sejam, né, o pai, mãe, seja tios, avós, né, com quem essa criança, adolescente está convivendo, são o primeiro modelo, assim, né, dessas crianças. É importante uma série de coisas, né, para um desenvolvimento saudável, né. Dentre essas coisas, estímulos positivos durante a infância, uma boa relação familiar, um vínculo afetivo com a criança, diálogo, né, assim. E aí a gente vai olhando para isso, né, assim, e vendo um pouco, será que isso bate, isso combina com relacionamento abusivo? A gente pode pensar um pouco nessa questão, né, assim, que valores são necessários para que a gente possa exercer uma parentalidade positiva, assim. Que valores são necessários para uma boa paternidade, uma boa maternidade? Esses valores são coerentes com os valores que guiam, né, homens abusivos, né, na hora do abuso, em suas práticas de abuso, né, assim. Porque a gente está sempre falando aqui, né, Laís, que relacionamento abusivo é uma questão de valores, né? Exatamente, exatamente. E aí, gente, para dar para a gente poder comparar, né, Milena, esses valores que os abusadores têm e os valores que se espera enquanto valores de um bom pai, a gente fez até a gente abriu uma caixinha hoje, a gente tinha feito um post na semana passada, perguntando para vocês responderem o que vocês achavam que caracterizava a postura de um bom pai, né? E algumas de vocês responderam algumas coisas bem importantes para a gente pensar aqui, que faz esse eco, né? Se dá essa correspondência com o comportamento de quem abusa. Né? A primeira coisa que apareceu e foi repetida em muitos comentários foi o respeito, né, Milena? Ser respeitoso tanto com os filhos quanto com a mãe dos filhos, né? Que é essa parceira, ou no caso, ex-parceira, para quem já se separou do abusador. Né? E será que esse respeito, ele está presente na postura de quem abusa? Esse respeito que foi colocado como algo tão importante, né? E a gente concorda que é muito importante, sim, ter uma paternidade saudável. Esse respeito, ele aparece em comportamentos de quem abusa? Pois né, assim, a gente já pode pensar um pouco que essa disparidade de poder numa relação, a hierarquia que compõe o relacionamento abusivo, né, já está dizendo de uma ausência de respeito do abusador para com a vítima, né, assim. E se a gente está dizendo que pais são modelos para crianças e adolescentes, se eles convivem, né, assim, com pais em que eles percebem que não existe respeito, o que eles aprendem por modelo? Exatamente. E uma coisa importante que a Milena, quando você traz isso, Milena, é o seguinte, é que o modelo, ele vale muito mais do que qualquer palavra, né? Não adianta nada, muitas vezes, as nossas pacientes seguidoras, que pensam que o abusador é um bom pai, elas olham só para aquilo que ele está demonstrando ali muito diretamente com a criança, né? Então, às vezes, ele vai tentar conversar com o filho, ou vai tentar ensinar esse filho a ser uma pessoa respeitosa. Mas o que vocês acham que vai contar mais? Ele virar para o filho e dizer, seja uma pessoa respeitosa, né, usando o comportamento verbal, ou aquilo que ele demonstra.
Então, a melhor forma de se ensinar para o filho é através desse modelo, desse exemplo. Né? Se esse filho tem acesso, de alguma forma, direta ou indireta, ao comportamento de desrespeito do abusador, quando essa criança ou adolescente tomar consciência, opa, meu pai não é uma pessoa que respeita, o modelo que fica ali é esse. Né? Vai valer muito mais do que qualquer palavra, né, Helena? Vai gerar confusão, né? Assim, tem alguém me dizendo que respeita isso, mas não está fazendo isso. Então, peraí, Exatamente. né? Assim, essa mesma confusão que a vítima experiencia, né? A vítima direta, a mulher, né? Assim, a criança ou adolescente também vai experienciar, né? Com certeza. E aí um pouco dessas consequências na criança e no adolescente. Sim, sim. Tem várias pessoas que falaram sobre ser parceiro também, né? E a gente percebe que os abusadores não são parceiros, não vão dividir as responsabilidades. A gente tem queixas o tempo todo de mães que têm filhos com abusador, da dificuldade que é para poder lidar, né, com as responsabilidades que deveriam ser compartilhadas, quando a gente fala de guarda compartilhada, de guarda em que os dois precisam tomar decisões, o quanto que é moroso o processo, o quanto que tem de negligência, direta ou indireta, né, explícita ou não, da pessoa que abusa. Então, essa divisão das responsabilidades não é a realidade que a gente vê de pais, né, que abusam, né, Guilherme? E aí a gente volta para essa questão de modelos, né? Assim, é também modelo sobre papel social e questões de gênero para essa criança, né? Assim, se essa criança vai tendo ali, né, no convívio dela, uma mãe sobrecarregada, né? Assim, que está o tempo todo cuidando de tudo, e um pai que está indisponível nos momentos de cuidado, de gerência, assim, né? E nesse momento de assumir responsabilidade, o que ele vai entendendo sobre gênero também, né? Eu acho que é muito legal essa perspectiva, Laís, que a gente percebe que não é só sobre a relação ali exclusivamente, né? Assim, esse impacto é também sobre a sociedade, sobre como a gente, né, assim, vai se organizando em sociedade. O que é aprender com a violência? Como aprender com a violência nos coloca em sociedade? Sim, sim. Como que distorce, né, Milena, todos os padrões que essa criança, não falei só da vítima direta, né, que é a mulher, mas o quanto que esses filhos vão aprendendo sobre o lugar deles no mundo, né, o lugar deles enquanto seres humanos que vão para o mundo e que vão aprender de forma distorcida. E aí a gente joga a responsabilidade para o mundo. Então, se essa pessoa não aprendeu no primeiro lugar em que ela deveria aprender sobre esses valores bem básicos, a gente vai esperar que ela aprenda na escola com outras pessoas e se ela não tiver a sorte de encontrar outros professores. Então fica ali aquele espaço de muita distorção e o espaço deveria ser seguro, né, Milena? De aprendizagens básicas mesmo, né? Tem uma outra coisa que colocaram também, que é ser presente de forma íntegra, né? Ser presente de forma constante, de forma íntegra, de forma que não seja só aquela presença para necessidades que são financeiras, mas necessidades emocionais, necessidades, sejam elas de qualquer natureza, né? E não é isso que a gente vê na prática clínica, não é isso que a gente vê com as nossas pacientes e nem com as famílias das pessoas que comentam aqui, que seguem a gente, que mandam os relatos para a gente embora. Essa presença, ela oscila de acordo com o ciclo da violência, de acordo com as necessidades que esse abusador quer suprir necessidades dele, né? Se ele tiver de bom humor, ele vai pagar a pensão no dia, se ele quiser pirraçar a mãe da criança, ele vai atrasar essa pensão, se ele quiser punir a mãe da criança porque ela começou a namorar com alguém, vai atrasar também de buscar esse filho para passar o fim de semana, ou vai sumir. Então, essas oscilações a gente vê muito, né? Essa presença constante que foi colocada por vocês como um critério para ser bom pai, não aparece também, né, amiga? Nossa, e a presença, assim, foi a que estourou na caixinha. Todo mundo falando de presença, né? Assim, é esse entendimento de que uma boa paternidade precisa que esse pai esteja presente de forma afetiva, emocional, material, estrutural na vida dessa criança, desse adolescente, né? Assim, e não é o que a gente vê de fato. A gente vai ver esse pai mais presente a depender da fase do ciclo, como você mesma trouxe, né? Assim, e dos objetivos, né? A gente vai começar a analisar a função mesmo dessa presença. É porque está ali pela criança ou tem um outro objetivo ali por trás, né? E a criança também sente isso, né? Sente, com certeza, com certeza. Tem uma coisa que acontece muito, que é o abusador
querendo manter controle sobre a criança e os filhos, né, em geral, e a mãe desses filhos, que essa presença às vezes vem como forma de vigilância, né? Vou saber, vou lá na casa da minha ex, com a desculpa de buscar o filho, de ver o filho, mas com essa função de querer saber o que está acontecendo, né? Então não é cuidado, é controle, é vigilância, é poder, né? Então eu vou lá saber o que está acontecendo para eu ter ali o controle e não perder eles de vista, né? Mas não porque eu estou com saudade, porque eu realmente quero estar presente e conviver com os filhos, né? Uhum. E é quando você coloca isso, né, da vigilância, né, quando não, eles colocam a criança como espião, né, assim, seja no térreno, seja enquanto ainda estão juntos, né, assim, eu vi que durante a eleição do ano passado, né, aconteceu um caso de uma criança entrar, né, com a mãe para votar e o pai do lado de fora, e aí? E aí a criança fazendo assim, ó, no sentido de ela votou em quem você queria que ela votasse, né, assim, então é muito pesado a gente perceber isso, né? Assim, e a criança também sente esse peso de estar sendo esse espião. E você deu um exemplo bem importante, né, desse dia da eleição, mas a gente vê isso o tempo todo, né, Milena? De pais que às vezes ligam os filhos, né, e a chamada de vídeo é uma forma de ver o entorno, o que está acontecendo na casa. Então, pergunta para a criança como é que tá a mãe, o que está acontecendo aí, quem está aí na casa. Então, não fica ali na comunicação estrita com a criança, né? Se o pai está ligando para saber da criança, vai perguntar sobre o bem-estar, sobre aquilo que está acontecendo com a criança. O que ele quer saber do que está acontecendo, né, no entorno. E a gente vê isso o tempo todo, dessa vigilância. O que mais que apareceu? Apareceu de dividir também responsabilidade igualmente, de assumir responsabilidade, né? A gente também vê esse padrão aí na pessoa que abusa, que é não assumir responsabilidade nunca. Então ela nunca tá errada, ela nunca erra, ela nunca assume que ela tá errada mesmo, né? Geralmente é sempre um padrão de culpabilização do outro, né? Então, qualquer responsabilidade que for direcionada para essa pessoa que abusa, ela vai tentar disfarçar, tentar dizer que não é culpa dela. Então tem sempre uma culpabilização dessa mãe também, né? Exatamente. Não fui te ver porque sua mãe não deixou, não levei você na viagem porque a sua mãe não permitiu, mas na verdade quando vai ver o contexto, às vezes não era, né? Não tinha, esse pai às vezes não tinha nem falado com a mãe, então tem muita mentira envolvida também, tem muito uma culpabilização do outro, mas todo esse jogo de manipulação que é feito com a criança, né? Laís, nossa, eu já vi, né, de criança quando vai para casa do abusador, em casos de guarda compartilhada, né, querer voltar para casa da mãe, o abusador dizer que não vai levar porque a mãe não está disponível no momento, né, assim, quando isso não é verdade. Mas olha o que isso constrói para criança. Porque a criança aprende com isso, gente. Assim. Crianças muito pequenas, né, Milena? Crianças que ainda não estão com o cérebro formado o suficiente para ter opinião própria, né? Então, estão em fase de formação, estão ainda tentando entender o mundo e ter essa violência intrafamiliar desde muito cedo prejudica muito. Muito importante isso que você falou da violência intrafamiliar, né? De como a violência doméstica, né, o relacionamento abusivo, ele se transforma em violência intrafamiliar. Assim, não fica uma violência só entre o casal, né? Se torna uma violência estrutural em todas as pessoas que estão envolvidas naquela relação. Exatamente. E aí, pegando um gancho disso que você está falando, se torna um fator que pode gerar trauma em toda a família, todas as pessoas envolvidas. E quando tem uma pesquisadora, que é a Judith Herman, que ela pesquisa sobre trauma há mais de 30 anos. E ela sempre fala que o trauma, ele não afeta só a vítima direta. O trauma, ele é tanto para a vítima, ele afeta a vítima, mas afeta também toda a comunidade ao redor, né? Então, nessa perspectiva mesmo de o trauma ter essa consequência que vai além da pessoa traumatizada, né? E no caso dos filhos, os filhos estão expostos aí à violência. Até no DSM, né, Helena? No CID-10, no DSM, o experienciar, o testemunhar violência, mesmo que ela não aconteça diretamente com você, é um fator de trauma. E aí eu acho que é importante dizer disso, né, assim, né, testemunhar a violência e pensar como é que a violência, então, vai atingir
a criança e adolescente, né? A gente pode ter situações em que existe a violência direta, então que esse pai pratica violência com os filhos do mesmo modo que pratica com a vítima no sentido físico, quando a violência física, é claro, ou Sim. sexual, né? Assim, que grita, que humilha essa criança, que coloca ela num lugar de servidão, né? Assim, subserviência, num lugar de inferioridade mesmo, muito nas perspectivas, às vezes, até de um adultocentrismo, né? Assim, para além do machismo. Ou Uhum. numa perspectiva de uma violência mais indireta, pela manipulação, pelo abuso psicológico, às vezes, né, se fazendo de vítima, de coitadinho para essa criança, dizendo que a mãe o abandonou, né, e que ele está sofrendo muito com a situação, que ele fez de tudo para manter a relação e ela que não quis, né, assim, e vai fazendo com que essa criança, né, assim, se compadeça com o sofrimento dele e sinta raiva dessa mãe malvada. Exatamente. E esse ponto, Milena, é muito importante. Por quê? Quando a gente fala da violência direta, quando a mãe sabe que esse abusador bate no filho, agride, tem alguma prova, né, de uma violência que é muito explícita, essa não gera dúvida. Essa é aquela violência direta que a gente, né, escuta falar, que as nossas pacientes trazem, que as pessoas que nos seguem trazem. Que é aquela violência muito fácil de ser percebida. Agora, essa violência indireta, ela é mais perniciosa, ela é mais sutil e mais complicada de ser percebida, porque ela gera muita confusão mental, tanto na vítima direta ali e nas vítimas ali, que são as crianças. Por quê? Muitas mulheres que chegam pra gente falam, não, mas ele é bom pai, ele é ótimo com as crianças, é justamente porque esse cara está cometendo uma violência que é indireta. É uma manipulação sutil, é um abuso psicológico. Essa mãe não consegue ver essas marcas na criança. A criança não chega machucada fisicamente, a criança não relata que ela apanhou, nem nada disso. O abusador está lá fazendo as coisas, né, que tem que fazer, dar comida. A criança não volta com nenhum alarme, né, Milena, com nada muito explícito. Mas o abuso psicológico estaria acontecendo. Tem uma função por trás daquele comportamento, né? Então, às vezes, o abusador vai parecer que é o melhor pai. Ele vai brincar com essa criança, vai dar para essa criança as coisas que precisa enquanto está com ele lá no final de semana, mas vai chorar, vai dizer que a mãe abandonou, como você disse, vai criar todo aquele cenário para que a criança não perceba que ele é um abusador da mãe, né? Então, a criança, às vezes, vai ficar com aquela ideia de que o pai é a vítima, né? Vai inverter o jogo, então. Ah, sua mãe que me largou, eu nunca fiz nada para sua mãe terminar comigo. Nossa, eu queria tanto estar com ela. Fala com ela o tanto que você queria ver a nossa família junto. Então, quer dizer, manipulando a criança para a criança, né, chegar em casa e questionar essa mãe por que ela terminou. E a mãe ali, vítima de violência doméstica, tendo que lidar com a situação do que eu respondo para essa criança. Né? O que eu respondo para a criança que está me pedindo para voltar com o pai, que a criança está achando que é vítima. E a criança fica ali naquela confusão grande, né, Helena? Realmente achando que esse pai é vítima porque ela talvez nunca viu, nunca presenciou uma violência direta, né? Nem com ela e nem com essa mãe, né? Esse é um grande risco, né, assim, de quando essa criança não presenciou uma violência direta, seja, né, do pai com a mãe, seja do pai com ela mesma, assim, né, uma violência mais explícita, é dessa criança, né, assim, que às vezes muitas pessoas dizem isso, inclusive, mas ele nunca presenciou, ele nunca viu nenhuma das nossas brigas, né, assim, a criança sempre está distante, a gente nunca briga na frente, mas ele percebe o clima, né, crianças são muito sensíveis à situação, assim, a gente acha que não, mas são muito sensíveis, né? E se elas não estão entendendo o que está acontecendo, se elas não estão vendo o que está acontecendo, crianças, né, assim, não têm mesmo a capacidade de compreender a complexidade de um relacionamento abusivo, elas começam a completar, né, assim, aquele quebra-cabeça, as pecinhas que estão faltando, né? E aí vai se colocando ali no meio para justificar, né? Então, minha mãe largou meu pai que está sofrendo por minha causa, né? A gente percebe essa pulverização acontecendo, né? Assim, ou então assumindo a responsabilidade por unir os pais de novo, por manter uma boa relação entre os pais, mesmo que não unindo, mas vou ter uma boa relação com minha mãe, tentar ter uma boa relação com meu pai aqui, mas ao mesmo tempo fica no conflito, porque ora o pai está ali falando mal da mãe, né? Ora percebe como a mãe, né, assim, sofreu no relacionamento também, então fica num lugar que é muito dúvida, assim, né? Acho que é uma coisa também muito simples, é por adolescente, assim, ficam nesse lugar, tentar ser, às vezes, o bom filho, né, que media a relação. Muito porque, por Exatamente. causa disso, né, assim,
às vezes sentiu que era o responsável pelo término. Então agora eu vou ser, né, um filho exemplar ali para, né, assim, manter o amor dos meus pais. Enfim. Exatamente, exatamente. Essa repercussão, né? Então muita gente pensa assim, não, ele não tá vendo nada, não tá sentindo nada. Tá, gente. As crianças, mesmo que elas não vejam nada diretamente, elas sentem atenção no ar, porque elas são sensíveis aos estímulos do ambiente, né? E se a criança não vê a violência acontecendo, mas mesmo que ela veja sua mãe triste, por exemplo, ela está vendo o resultado da violência, né? Está vendo essa mãe triste, está vendo essa mãe confusa, a criança vai preenchendo ali, ninguém conversa com ela, ninguém explica o que está acontecendo, é o que a Milena explicou, né? Essa criança vai preenchendo na cabeça dela as lacunas. Ela cria as interpretações que ela conseguir criar de acordo com a idade dela. Então, se for uma criança muito pequena, ela vai começar ali a usar os recursos que ela tem. Se for uma criança maior, ela vai entender a situação do jeito que ela conseguir também e vai dar as respostas que for. Então, de qualquer forma, está gerando repercussão no cérebro e na vida dessa criança. E são danos diversos, né, Milena? Não é só essa confusão que a gente está falando, né? São outros danos também. Isso, danos diversos e que estão presentes a curto, médio e longo prazo, né? Assim, na vida dessa criança, depois adolescente, depois adulto, assim, são danos que vão acompanhá-la, né? Então a gente percebe crianças às vezes com pesadelos, com crise de ansiedade, sentindo culpa, raiva, vergonha, que sente medo da situação, assim, né? Não sabe como se comportar ali, porque tá com medo de desagradar qualquer um dos dois lados, principalmente quando o pai faz essa manipulação ali, né? Quando não, quando o pai já é mais agressivo e não faz nem essa manipulação afetiva ali, entre aspas, com o filho. Sente medo desse agressor também. A longo, né, prazo, a gente pode pensar que vão ser danos para a relação, né, dessa criança, desse adolescente, desse adulto. A forma como ele vai se relacionar com o mundo e relacionar com outras pessoas vai ser moldada por esse exemplo. Com certeza, com certeza. Impactos na autoestima, na identidade, né? Na formação da personalidade. Porque quando a gente tem alguém que vive um trauma, se nós aqui adultas vivemos um trauma, a gente vai viver um trauma na fase adulta, que vai ter muitas repercussões na nossa vida. Só que esse trauma na fase adulta, ele não afeta a nossa personalidade da forma que afeta as crianças. Porque as crianças estão em fase de formação dessa personalidade, né? Então, você tem um trauma infantil, você está destruindo ali as possibilidades dessa criança ter uma personalidade que ela teria se não tivesse tido trauma. Então, o trauma, ele muda esse destino, né, dessa formação. Então, é como se fosse uma árvorezinha que está crescendo e muito cedo ela tem impactos ali nesse processo de crescimento dela. Como se ela tivesse umas podas ali antes da hora, né? Antes dela estar totalmente formada. Então, isso vai ter um impacto muito maior. Essa criança, como a Milena falou, pode ter impacto de sono, mas pode apresentar também outros sintomas, né? Isso pode aparecer como dificuldade escolar, uma criança que às vezes vai estar lá tendo vários recadinhos lá para os pais comparecerem à escola e achar, e fica parecendo que a criança, né, que está tendo problema, mas na verdade é consequência do que ela está vivendo ali em casa. Então, são danos cognitivos, cerebrais, emocionais, e podem perdurar aí ao longo da vida, né, Milena? Em termos, né, de relações, Laís, a gente, né, tem aí o dado, né, que a ciência mostra pra gente, que com esse modelo de violência, né, esse modelo de relação abusiva, essa criança e adolescente vai aprender com isso também e vai desenvolver relações amorosas com base nesse padrão, né? Seja de se tornarem também abusadores, porque aprenderam que é assim que funciona um relacionamento, seja de permanecerem por mais tempo em relacionamentos abusivos, porque entenderam que esse é um modelo de relação aceitável, que é assim que funciona mesmo. Exatamente. Se o modelo que essa criança, esse adolescente teve em casa foi esse, a chance de reproduzir esses abusos, né, Milena, ou ser vítima desses abusos lá na frente e ter mais dificuldade de reconhecer vai ser muito maior, né? Porque esse modelo vai ficando banalizado. A gente percebe muito isso na clínica quando a gente atende pacientes que não tiveram acesso a modelos de relacionamento saudáveis. O quanto que é difícil a gente, enquanto terapeuta, mostrar para essa mulher, depois de adulta, que existem relações saudáveis. Fica parecendo um grande mito, né? Tem algumas pacientes minhas que eu converso e que elas dizem assim, relação saudável? Não tem, porque quando procura ao redor, acha difícil, né? Porque os pais não tiveram relação saudável, elas mesmas têm dificuldade de encontrar entre as amigas, então vai virando um ciclo ali, você começa a achar que realmente não existe, né? Que esse é o padrão mesmo e que está
normal. É normal ser assim, e não é normal. Exatamente, Laís. Isso é muito, muito visível na clínica, né? Uma realidade mesmo. E tem uma coisa importante também, que eu acho que cabe a gente falar aqui, e é justamente por isso que quando a gente diz que uma mulher, uma mãe, sai do relacionamento abusivo, ela está quebrando a transmissão geracional, né? O que é isso? Isso que a gente está falando aqui, da possibilidade dessa pessoa vir a reproduzir comportamentos abusivos ou ter mais dificuldade de identificar se ela for vítima no futuro, é justamente esse processo que a gente chama de transmissão geracional. Se essa mãe que tem filhos, ela coloca ali um fim, consegue, né, com toda a ajuda possível, a gente sabe que não é fácil, por isso que a gente trabalha aqui o tempo todo, e cuida das nossas pacientes, e traz informação, e tem terapia especializada, advocacia especializada, essa rede de cuidados é para ajudar essa vítima a conseguir quebrar o ciclo da violência e, com isso, também quebrar essa transmissão geracional para os filhos dela. Porque se esses filhos assistem essa mãe indo embora, os filhos vão começar a pensar, opa, então não é aceitável. O modelo que a mãe está passando para eles é que violência não é algo aceitável, né? Não é algo que os filhos no futuro têm que normalizar, que a saída é realmente romper e ir embora, né? Então, o modelo que passa para os filhos é de quebra mesmo, um padrão, né, Milena? Uhum. Eu achei muito interessante, né, quando você fala dessa rede que vai estar envolvida, né, nesse movimento de saída dessa mulher do relacionamento abusivo. E aí fiquei pensando uma coisa que sempre chega aqui pra gente, né, que é de mulheres que terminaram o relacionamento abusivo e que estão vendo a gente falando de contato zero aqui, mas que tem filho. E aí, contato zero não é possível. E aí a gente fala do que aqui? De contato mínimo. Né, assim, mas a gente sabe da dificuldade que é o contato mínimo, mas ele é essencial, assim, essencial para a saúde, né, assim, bem-estar da vítima, e pensando que a saúde e bem-estar da vítima é uma maior qualidade também de maternidade para a criança, né, Com assim, certeza. o quanto Com não certeza. estar exausto no relacionamento também vai, né, deixar essa vítima mais disponível para o filho. Sim. E aí, nesse sentido, a gente precisa pensar também sobre a guarda, né? O que vai ajudar ali para essa mulher poder manter um contato mínimo e manter a sua saúde, né? Assim, bem-estar. A gente tem visto, né, que existem jurisprudências e existe ciência, né? Muitas pesquisas, né, apoiando a guarda unilateral, né, desincentivando a guarda compartilhada nesses casos. Tem muitas pesquisas mostrando que isso deveria ser uma orientação já, apesar de não ser, mas apesar de já ter jurisprudência, né? Ainda é uma coisa, né, que é em cargo de cada juiz no nosso país e que, infelizmente, né, assim, com o nosso judiciário que é machista, né, acaba não tendo esse olhar, né, assim, justamente por essa ideia de que ele pode ser abusador e ser um excelente pai. Mesmo depois de tudo que a gente discorreu aqui, né, sobre valores, né, que valores que compõem a paternidade. É possível assim, ter valores tão distantes em relações diferentes, assim? É verdade. Milena, isso que você está falando, eu acho que é o ponto, assim, principal de tudo que a gente está falando aqui, resume bem. Porque, olha para você ver, se o judiciário é composto, maior parte dele, por homens, né? E mesmo quando tem mulheres também podem ser contaminadas por esse senso comum, por essas ideias do senso comum que carregam muito machismo, né? Então, por que a gente está aqui falando hoje desse tema e a gente falou que era tão importante? Justamente por isso. Se a gente, enquanto sociedade, acredita que é possível ser abusador e, ao mesmo tempo, ser um bom pai, a gente vai continuar lá no judiciário concedendo guardas compartilhadas. Porque esse cara separou da mulher, agora a vida que segue, ele vai ser um bom pai. Mas se você vai para a ciência, né, a gente não traz nada aqui de voz da nossa cabeça, a gente pesquisa muito e traz o tempo todo as pesquisas para embasar aquilo que a gente fala aqui. Se o judiciário realmente seguisse o que a ciência está dizendo, olharia muito para essa questão da guarda unilateral como uma possibilidade assim, com mais frequência, porque as guardas compartilhadas geram muita revitimização, tanto para os filhos quanto para a mãe, né, desses filhos, justamente porque é uma decisão baseada nesse senso comum. A gente vê aí vários casos em que o juiz fala mesmo na cara da vítima, revitimiza ela ali na audiência e fala, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O seu relacionamento com ele já acabou, vamos dar a guarda compartilhada aqui, porque agora vai seguir
e ele vai ser um bom pai, né? E é um mito. Né? E assim, quando você fala disso de proteger de violências, vai proteger tanto essa mulher, a guarda unilateral, quanto a criança e adolescente, né? Assim, dessas violências. Por quê? Porque na maioria dos casos, não todos que a gente vê, assim, né? Pelo menos ainda não era amor, e também a pesquisa indica, né, assim, a gente vê no referencial teórico, é que essa criança, esse adolescente, ele vai ser utilizado como instrumento para perpetuar o abuso, né? Como é que esse olhar objetificado para a criança ali, transformando essa criança nessa mini ferramenta de abuso, também afeta o desenvolvimento dessa criança. Afeta, com certeza afeta. E esse é um ponto importante porque, gente, a gente vê, né, na maioria, geralmente, quando a gente olha para uma mãe, qual que é o ponto nela que é mais vulnerável? Onde mais dói nessa mãe? É o filho, né? Então, perder esse filho, ver esse filho sofrer violência, é onde mais vai engajar essa mãe e onde mais vai doer nessa mãe. Então, a gente sempre fala aqui que o abusador bate onde mais dói, né? Se essa mãe tem filho, ele vai bater onde mais dói, que é usar esse filho, é negligenciar esse filho, é fazer qualquer coisa com que deixe essa mãe mal, né? Então, o filho indiretamente ali, ou diretamente, vai ser afetado, porque o abusador enxerga o filho como esse instrumento que você falou, né, Milena? Exatamente. E aí, né, Laís, o que a gente pode fazer para minimizar esses danos? A gente sempre fala aqui de terapia especializada para essa mãe, e a gente já tem muitas mulheres que são mães, e a terapia especializada é um espaço de fortalecimento mesmo, para que essa mãe olhe para os sentimentos, para que essa mãe cuide dela mesma, se fortaleça, para conseguir exercer, né, cada vez melhor a maternidade dela, para conseguir lidar com todos esses desafios de seguir o contato mínimo, desafios da maternagem em si, e também para que a terapia seja um espaço para ela conseguir lidar com as armadilhas que esse abusador vai colocar. Porque todas essas armadilhas aqui, a gente deu o exemplo de algumas, são armadilhas que o abusador coloca para enfraquecer essa mãe. Ele quer a mãe enfraquecida porque assim ele vai perpetuando o abuso, né? Então, quando a gente fala de perpetuar o abuso, é esse cara continuar utilizando esse vínculo, né, que eles têm em comum, que é o filho, para continuar gerando inúmeras questões, inúmeras situações para essa mulher sofrer e enfraquecer. Então, a terapia é o lugar dela se fortalecer, justamente para conseguir se livrar de algumas armadilhas, lidar com algumas outras armadilhas e pensar estratégias para conseguir, né, ir seguindo em frente. Tem também, a gente fala muito da terapia especializada para os filhos, né, Milena? Para que até uma terapeuta que seja especialista consiga compreender sobre as dinâmicas de abuso, né, terapeutas que não compreendem sobre a dinâmica de abuso, atendem a criança e acabam revitimizando a mãe, acabam repetindo essa ideia que a gente falou aqui, que é muito comum, que é essa ideia de que o abusador é um bom pai, né? Fica assim, não, vamos separar as coisas. Se ela não sabe sobre relacionamento abusivo, ela escuta a mãe e não consegue compreender o que é que essa mãe está dizendo, né? Porque o abusador tem toda a lábia dele, vai lá na terapeuta da criança, às vezes é o abusador que paga a terapia da criança e coloca essa psicóloga da criança do lado dele, né? Então, por isso precisa ser uma psicóloga que realmente esteja atenta, e a gente precisa que as psicólogas cada vez mais que atendem crianças estejam atentas para a questão do abuso, né, Milena? Com certeza, Laís. E aí a outra, né, assim, medida que a gente pode, né, ter aí como forma de cuidado, né, dessa criança, de prevenir esses danos, é a guarda unilateral. Então a gente precisa de um judiciário sensível às questões de gênero, né? Assim, um judiciário implicado na defesa de criança e adolescente, mas também na defesa da mulher. E para além do judiciário, né, as outras instituições, a comunidade, a escola, né? Não é responsabilidade unicamente da família, né? O cuidado com o bem-estar e desenvolvimento de uma criança, né? É de toda a sociedade. Então, como você, que faz parte da rede de apoio dessa mãe, né? Seja porque dá aula nessa escola que a criança estuda, ou, enfim, compõe ali o corpo de funcionários da escola, como é que você, sabendo disso, pode colaborar para minimizar os impactos, né, dessa violência nessa criança? Sim, com certeza, com certeza. É uma corresponsabilização, né, Laís? Uma corresponsabilização. Exatamente. Tem muita mãe por aí sendo revitimizada, sofrendo com esse controle sutil, às vezes, que o abusador exerce,
e sendo julgada por toda uma sociedade que diz que ela não esquece o ex, né? Ah, essa mulher, tudo dela é o ex, só fica falando ex. Gente, a gente tem que ficar atento pra gente não revitimizar as mulheres. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é ela que tá ali com o ex o tempo todo perseguindo, não. É ele que vai criando armadilhas para que ela não consiga se desvencilhar. Então, não garantir direitos básicos da criança, como a gente falou antes, é uma forma de criar uma armadilha para ela, porque ele sabe que ela vai atrás, que ela vai se revoltar, ela vai cobrar a pensão atrasada, ela vai cobrar as coisas que a criança está precisando e o abusador está deixando de fornecer, por exemplo. Eu vi um comentário aqui que eu queria lê-lo, né? Tinha reparado nele aqui, da psicóloga Stephanie Carvalho, né? Ela falou que a carga emocional que essa criança carrega é muito pesada, tanto em responsabilização quanto em culpa. E é isso, gente. Assim, né? É muito importante entender que a criança vai se responsabilizar ou se culpar, né? Especialmente quando, né? Mesmo quando ela vê a violência, quando ela presencia, mas quando ela não presencia e só sente o clima ali também vai ser muito pequeno, né, Laís? Com certeza. Alguém fez uma pergunta aqui, né, assim, a despeito da guarda compartilhada e imposição judicial em cima da mãe, né, assim, perguntando se o juiz pode impor ou não. Bom, é difícil, né, Laís? É decisão judicial, né, assim, a gente consegue trabalhar na defesa dessa vítima, como advogada sensível, né, as questões de gênero e relacionamentos abusivos, que vai conseguir produzir uma defesa da guarda unilateral, né, com a presença de relatório psicológico, tanto da psicóloga da mãe, quanto da psicóloga da criança, né, mas nos casos em que a guarda compartilhada foi definida, a gente consegue pensar outras estratégias para proteger essa mãe. Ou seja, ela não tem que ver esse abusador contra mediadores, por exemplo, né, assim. Uhum. Sim, sim. E a gente tem muitos casos, né, Milena, em que o juiz deferiu guarda compartilhada, depois a mãe recorreu, né? Então tem que ver direitinho a fase processual, mas ter uma advogada especialista em gênero é importante por isso, para poder o processo ser conduzido de uma forma que essa mãe reúna o máximo de provas possível para ficar ali explícito por que ela está, né, dizendo que precisa de ter, por que a advogada está dizendo que precisa de guarda unilateral, né? Assim, esses danos precisam ficar o mais documentados possível. Mas, claro que a palavra final é do juiz, né, gente? A gente faz o nosso melhor o tempo todo, reúne prova, luta, leva para o judiciário o melhor relatório, faz todo o nosso trabalho. Mas a gente não tem garantia, porque se tiver um juiz que tiver com a cabeça contaminada com essas ideias de que o abusador pode ser um bom pai, por exemplo, ele vai achar que o melhor interesse da criança é conviver com os dois. E nada vai tirar isso da cabeça dele. Então, a gente precisa muito que a advogada seja daquele tipo incansável, sabe? Aí, muita gente fala assim, nossa, mas vocês da Não Era Amor parece seita. Não, é porque a gente é ávida mesmo, assim. A nossa advogada parceira, as advogadas que a gente trabalha com elas são assim, sangue no olho, a gente não desiste fácil, a gente vai tentar as melhores possibilidades assim, para as nossas pacientes, porque a gente sabe que precisa mesmo dessa insistência, sabe? Porque a gente está lidando com um judiciário que não é compreensivo, né, com as demandas das mulheres e seus filhos em sua maioria, né? Se a gente tivesse um judiciário que a maioria dele tivesse comprometido, a gente poderia ficar mais tranquila, mas não é assim, né? A gente precisa lutar o tempo todo para provar esses danos, né? Provar por que a advogada está pedindo a guarda unilateral e vai avaliar. Gente, muito obrigada por quem ficou aqui até o final, né, Helena? E até a próxima. Muito obrigada. Ótima noite.